Gente, muito bom ter vocês aqui. Antes da gente começar, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se a gente consegue mudar o horário, em vez de ser 7, começar às 7h30. Porque como agora eu voltei com todos os meus atendimentos, eu estou atendendo até 7 horas. Eu quero ver com vocês se é possível a gente começar às 7h30 nos próximos encontros. Sim? Não? Sim? Então tá bom. Eu vou passar para os colegas depois. Bom, hoje nós vamos falar sobre marketing, que é um assunto bem polêmico na área da saúde, principalmente dentro da área de musicoterapia. Temos várias dúvidas sobre isso. Foi um assunto que foi muito pedido nas nossas pesquisas e vamos trazer ele por partes. Hoje nós vamos falar sobre o que é marketing, como que a gente vê isso dentro da musicoterapia, de acordo com o nosso... Ai, esqueci o nome. Coisa de ética. E aí a gente vai comentando sobre isso e vocês podem trazendo as dúvidas e a gente vai tirando as dúvidas, conversando, tá? E aí a gente vai se acertando. Então... Por que você tirou do seu, então? Pronto. Bom, hoje nós vamos falar sobre marketing. A gente vai conversar sobre o código de ética, o que o código de ética e as diretrizes dizem sobre a divulgação. Pessoal, eu vou colocar todo mundo sem áudio, tá? Porque senão atrapalha bastante quem está querendo ouvir. Bom, todo mundo... E também vamos falar sobre marketing, como divulgar o seu trabalho, tirar dúvidas, falar mais sobre esse assunto que é bem comprometedor. Então, só lembrando que aqui o grupo de musicoterapia e empreendedorismo é um lugar de compartilhamento, é um lugar da gente aprender e empreender junto. Aqui ninguém é melhor que ninguém. São experiências diferentes, são vivências diferentes, então a gente respeita bastante isso. Quem está começando, quem já tem uma trajetória dentro da musicoterapia e dentro do empreendedorismo. Nós construímos em rede, então nós acreditamos que trabalhar e empreender precisa ser feito em rede. Toda a experiência é válida, então tudo que vocês tiverem de experiência para compartilhar com a gente é válida, fiquem à vontade para isso. E toda pergunta é construtiva, então não tenham medo de fazer perguntas, ok? Eu trouxe uma frase que eu sempre penso bastante quando eu vou pensar em marketing, em como falar do meu trabalho e como apresentar o meu trabalho. O conteúdo, ele constrói relacionamentos. Relacionamentos são baseados em confiança e confiança gera receita. E é muito importante a gente pensar em construir, não só chegar e pronto, tá aqui e é isso, vocês aceitam. Não, você precisa construir com o seu público-alvo. Essa construção vai gerar uma segurança. E aí essa segurança vai gerar uma receita que muitos esperam. O áudio está falhando para todo mundo? Me deem um feedback aí. Tá bom? Então tá. O Andrew Davis, ele é um palestrante, autor do best-seller e de marketing. Então, se vocês quiserem ler, depois eu vou mandar esses slides para vocês terem como consultar depois. Vamos entrar agora um pouquinho no Código Nacional de Ética, Orientação e Disciplina do Musicoterapeuta. Se vocês ainda não leram, eu recomendo que vocês leiam detalhadamente, porque lá tem muitas coisas legais que vão orientar o nosso trabalho. Seja ele em clínica, consultório, empresas, as orientações do Código de Ética são muito válidos. E está no site da UBAM. Eu recomendo vocês aí lá no site da UBAM procurar o Código de Ética, dar uma lida em todos os outros documentos que são muito bacanas. Bom, o Código de Ética ele apresenta
vários tópicos de como atender, da posição ética do musicoterapeuta, e eu selecionei alguns que vão exatamente de encontro com o assunto que a gente está falando hoje, que é a parte de marketing. Então, a gente vai começar pelo capítulo 2 do nosso Código de Ética, que fala das responsabilidades, a seção 1, que é as responsabilidades para o cliente. O artigo 16, ele traz a proteção confidencial do nosso desenvolvimento dentro da clínica. Então, proteger o caráter confidencial das informações a respeito do cliente, do paciente, do usuário em atendimento, mantendo sigilo quaisquer registros produzidos por meios diversos, seja por áudio, vídeo, composição, texto, imagem, tudo que se produz dentro do fazer clínico, da parte clínica, precisa ser confidencial. Mas o parágrafo único desse artigo 16 do capítulo 2 da seção 1, ele diz que é proibida qualquer forma de divulgação do cliente, do paciente, sem a devida autorização. Ou seja, para você divulgar a imagem da sua sessão, do seu paciente, se você quer mostrar isso também dentro do seu marketing, dentro do nosso código de ética, diz que é possível através de uma autorização prévia, por escrito. É sempre bom a gente ter isso por escrito, seja por mensagem, seja por texto, na hora que você faz o contrato com o seu cliente, com o seu paciente, escrever que as sessões são gravadas, fotografadas, isso serve de registro para o musicoterapeuta, para os relatórios de atendimento, e também, se você tiver e se você quiser, você pode também compartilhar isso nas suas redes sociais. Gente, o áudio está falhando muito para todo mundo ou não? Porque eu tô recebendo algumas mensagens. Acho que tá. Sim, não? Deixa eu ver. Tá, a minha conexão tá bem estável aqui no consultório. Mas eu acho que já ela melhora. Vamos torcer para melhorar. Já o capítulo 2, ele continua falando das responsabilidades. E na seção 2, ele fala das nossas responsabilidades quanto musicoterapeutas para a comunidade. Então, o musicoterapeuta, no artigo 20, deve aumentar a consciência pública acerca da musicoterapia e representar fielmente a nossa profissão. Ou seja, no artigo 20, fala que nós devemos comunicar e aumentar a consciência do nosso público sobre a musicoterapia. Como que a gente faz isso sem divulgação, sem marketing, sem anunciar para as pessoas o que a gente faz? No artigo 22, ele diz que o musicoterapeuta deve ajudar a comunidade a identificar os musicoterapeutas titulados. Se a gente não fala sobre musicoterapia, se a gente não fala sobre o que é ser um musicoterapeuta, se a gente não coloca para as pessoas como que esse musicoterapeuta é, o que precisa fazer para ser um musicoterapeuta, as pessoas não vão ter ciência, a comunidade não vai ter ciência e não vai saber identificar quem é um musicoterapeuta titulado ou não. Quem é um musicoterapeuta? É aquela pessoa que vai no hospital tocar uma vez por semana como voluntariado? A gente precisa também divulgar essas informações, porque está no nosso código de ética também, e é um compromisso nosso também para a nossa comunidade. No capítulo 2, ele continua descrevendo sobre as nossas responsabilidades, agora das relações com a nossa própria categoria. O artigo 36 diz que cabe ao musicoterapeuta responsabilizar-se pela sua atuação profissional, bem como a divulgação da musicoterapia na comunidade. Então, mais uma vez, ele corrobora com essa ideia de que a gente precisa divulgar a musicoterapia na nossa comunidade. Mas como fazer isso? Já o capítulo 2, a seção 6, ele fala do sigilo profissional, que a gente já falou lá na seção 2, que é esse sigilo das informações. Lembrando que se você tiver autorização
do seu paciente ou do responsável por ele, é possível sim fazer a divulgação e apresentar sem comprometer o seu paciente. No Código de Ética, na seção 8, ele fala exatamente da divulgação profissional. Então, o artigo 48 traz algumas coisas que a gente precisa lembrar quando a gente for divulgar. Então, informar o seu nome completo, o número de registro, porque isso é muito importante. Fazer referência apenas a títulos que você tem, não inventar títulos. Isso é uma coisa muito óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito. Divulgar preferencialmente qualificações, atividades técnicas relacionadas à sua prática. Então, para não dar margem para outros conselhos fazerem interferências sobre isso. Esclarecer quando também for de outra área técnica utilizada e apresentar qualificação para tal uso. Então, por exemplo, eu sou musicoterapeuta, mas eu sou especialista em análise do comportamento. Como que eu apresento isso para as pessoas para não ter confusão? O artigo 49 diz que ao divulgar publicamente os seus serviços é vedado, ou seja, você não pode utilizar o preço do seu serviço clínico como forma de propaganda, ou seja, aqui é mais barata, a sessão é R$69. É proibido você fazer isso, é totalmente proibido dentro da área da saúde, principalmente dentro do nosso Código de Ética. Propor atividades que sejam atribuições de outra profissão sem comprovação que você seja habilitado para aquilo. Ou seja, você não pode divulgar falando, olha, eu vou... como que eu falo? Eu vou fazer você andar de novo como se fosse um fisioterapeuta. Não, você não é fisioterapeuta, então você não pode falar sobre isso, trazer essas questões. E a última coisa, fazer autopromoção em detrimento a outros profissionais. Gente, isso é muito importante. Falar, o melhor musicoterapeuta da vida, a melhor musicoterapeuta, com esse musicoterapeuta, comigo que sou musicoterapeuta, você vai ser diferente. Não, isso não pode. Ou seja, a gente tem que saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, lembrando, isso é muito sério, principalmente quando a gente vai pensar em marketing, que é a hora que a gente está colocando a divulgação, para a gente não colocar e depois sofrer algumas sanções. Então, só lembrando, utilizar preço na propaganda não pode. Aula de música você consegue, aula de letras, pedagogia, tudo isso você consegue colocar preço. Mas, na sessão de musicoterapia, você é proibido de colocar o valor da sessão quando você for divulgar. O valor da sessão é dito quando você está entrevistando o seu cliente vai perguntar diretamente para você. Tá? Propor atividades que não sejam suas, então não fale que você vai fazer uma coisa que não é a sua atribuição. Do mesmo jeito que a gente não gosta que outras pessoas falem eu sou musicoterapeuta, sem ser musicoterapeuta. Então, isso vale tanto para o lado de lá quanto para o lado de cá. E fazer autopromoção em detrimento a outros profissionais. Então, lembrem-se disso. Até aqui, temos alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Deixa eu desconectar o WhatsApp, né, gente? Porque não dá. Bom, se até aqui não tem nenhuma pergunta, vamos seguir, tá? E aí a gente entra na parte do que é marketing. Depois de esclarecer essas coisas que são bem importantes na hora da gente pensar em promover a nossa profissão, promover o nosso trabalho, a gente também precisa pensar e lembrar do que é marketing. Porque a gente tem alguns conceitos, mas é bom a gente ir na origem, né? O que é marketing? Marketing é uma estratégia empresarial de otimização de lucros por meio da adaptação da produção e oferta de mercadorias ou serviços às necessidades e preferências dos consumidores, recorrendo à pesquisa de mercado, design,
campanhas publicitárias, atendimentos pós-venda. Nós já conversamos bastante sobre isso quando a gente falou sobre a jornada do cliente. Quem é esse meu cliente? Como é que eu vou fazer essa pesquisa de mercado? Qual é a preferência dele? Como eu vou trazer o produto para ele? Os objetivos do marketing para nós, musicoterapeutas. E aí depois a gente abre para discutir esses objetivos e outros que vocês podem trazer, tá? Conquistar clientes e pacientes. Isso é uma coisa que está, né, muito clara. Para quem está começando, também é um meio de decolar na carreira. Tipo, como é que eu vou decolar? Como é que as pessoas vão me conhecer? Acabei de formar, estou chegando no mercado agora, como que as pessoas vão me conhecer? Através de uma estratégia de marketing. Como fazer isso? A gente vai discutir. Educar pessoas. A gente viu que lá no nosso código de ética fala... deixa eu só achar a seção. Que é para a comunidade. Então, o nosso dever para a comunidade, nossa responsabilidade para a comunidade também é falar sobre o que é musicoterapia. E um dos objetivos do marketing para a musicoterapia é educar as pessoas. Educar as pessoas no sentido de elas entenderem o que é musicoterapia. Não que elas vão fazer ou ser musicoterapeutas, mas que elas vão saber falar, olha, o que é um musicoterapeuta? Ele dá aula de música? A pessoa vai saber falar, não, ele não dá aula de música. Então, educar as pessoas, gerenciar relacionamentos. Quando a gente está na internet, principalmente quando a gente fala de marketing, a gente fala muito de internet, a gente gera esse relacionamento com as pessoas que estão do outro lado. Em uma das nossas conversas, quando a gente falou sobre como falar da musicoterapia, a gente citou muito alguns exemplos sobre isso, sobre gerenciar esses nossos relacionamentos com as pessoas que ouvem, que procuram e que entendem o que é musicoterapia. Que essas pessoas também são nossos clientes. Lembra da frase lá do começo? Relacionamentos geram confiança, confiança gera receita, gera lucro. Fortalecer a marca. Quando você fala em marketing, quando você quer colocar para o mundo o que você faz, você está fortalecendo a sua marca. E sim, profissional autônomo, nós empreendedores, cada um de nós somos a nossa própria marca. Então, o seu nome é a sua marca. Então, você fortalece a sua marca a partir do momento que você fala sobre ela, que você divulga sobre ela, que você coloca para as pessoas e gera um vínculo com as pessoas. Fidelizar também quem já foi atendido. Então, as pessoas que já foram atendidas por você, ou que pararam por questões financeiras, mudaram de cidade, ou que tiveram alta, vão continuar em contato com você, com a sua marca, com a musicoterapia através de você. E outra coisa que a gente também precisa lembrar, que a gente já falou muitas vezes nesses nossos encontros, é quem é o meu público-alvo? Com quem que eu estou falando? Quem é que está do outro lado me ouvindo? Com quem eu estou me comunicando? Quais são as ferramentas que esse meu público utiliza? Como que eu posso chegar até ele? Quando a gente pensa em marketing, a gente não pensa em, nossa, eu vou pôr uma foto bonita, eu vou falar palavras bonitas. Não, você tem que pensar em estratégias em como chegar à pessoa que você quer. Então, como a gente já falou na jornada do cliente, temos mapa de empatia para a gente saber e identificar, existem técnicas para isso, para a gente saber identificar quem é esse nosso público, qual a necessidade dele e onde ele busca informações. A partir do momento que a gente consegue analisar tudo isso, a gente consegue fazer um plano. Semana passada a gente falou muito sobre plano, quando a gente fala sobre gerenciamento de carreira, sobre planejamento financeiro, a gente fala sobre um plano. Qual é o meu plano para chegar até ele? Quem é ele? Como que ele consome? E isso a gente viu na jornada do cliente, que é para a gente identificar quem é o meu cliente, quem é o meu paciente, quem é a pessoa com quem eu estou falando. E eu tenho 4 dicas para compartilhar com vocês, que é muito importante, principalmente para a gente da área da saúde que não tem naturalmente essa coisa com marketing, com os anúncios, com publicar as nossas coisas. Não tenha medo do marketing.
marketing não é apenas um anúncio patrocinado. Então, quando a gente fala de marketing, a gente fala de uma coisa muito maior. A gente fala da casca da cebola. Quando a gente vai tirando a casca da cebola, a gente vai vendo outras coisas. Ajude pessoas. Então, através da nossa comunicação, da nossa experiência e do nosso marketing, a gente precisa ajudar as pessoas, a gente precisa compartilhar informações daquilo que a gente sabe. E uma coisa muito importante, quando a gente compartilha com as pessoas, a gente traz informações, compartilha informações, a gente acaba gerando autoridade naquele assunto. E a gente gerando autoridade naquele assunto, a gente começa a ser visto sendo diferenciado dentro daquele nicho específico. E uma outra dica é utilize o potencial do mundo digital. A gente está num momento de pandemia, um momento muito doido, um momento muito incerto, e o mundo digital hoje tomou conta da nossa vida. Carol. Oi. Carol. Oi? Tô te ouvindo. É só esse último que você falou, porque cortou. Por favor. Qual a última parte? A das dicas? Ainda está um pouquinho impreciso. Aqui. Gente, ainda tá falhando muito? Agora melhorou. Melhorou? Tá, e qual foi a parte que começou a falhar para eu repetir? O final das 4 dicas. Utilize o potencial do mundo digital. Tá. Quando a gente utiliza o potencial do mundo digital, a gente consegue expandir, né? A gente consegue ir além do nosso contato físico, do dia a dia. A gente consegue alcançar mais pessoas do que se fosse só no mundo offline. No mundo online, a gente tem muito potencial para chegar onde a gente quiser, falar com quem a gente quiser e atingir quem a gente quiser. Claro, sendo feitos planos, tudo direitinho. Mas eu estava falando que agora, nesse período de pandemia, a gente está com o mundo digital totalmente presente na nossa vida, né? Então, a gente está consumindo muito mais, a gente está no celular por muito mais tempo, a gente está vendo muito mais anúncios, muito mais propaganda, a gente está muito integrado. Então, utilizar exatamente esse momento para a gente alcançar pessoas. E agora eu quero adicionar mais uma dica. Façam coisas diferentes. Quem se destaca no mundo digital e no mundo, seja lá digital, online ou offline, são pessoas que apresentam diferenciais e não são pessoas que imitam outras pessoas. Então, tenha um diferencial. Faça da sua marca uma coisa diferente. Faça da sua marca algo que as pessoas vão olhar, não precisa nem ler seu nome, saber. Tem dedo da Fernanda, da Lourdes, de qualquer um, sabe? A sua marca precisa estar lá mesmo sem o seu nome. Então, a minha quinta dica é: sejam autênticos quando for usar a internet. Eu gosto muito de posts padrão, mas eu também gosto muito de me conectar com as pessoas, sabe? Eu acho que marca, igual a frase do começo, é muita conexão. E para a gente pensar, eu trouxe 3 frases que, para mim, fazem muito sentido e eu quero ver isso com vocês depois. Seth Godin disse:
Não encontre clientes para o seu produto, encontre produto para os seus clientes. E essa frase a gente remete muito quando a gente conversou naquelas 2 semanas sobre a jornada do nosso cliente. O que o meu cliente precisa? E não, olha, eu descobri uma fórmula mágica agora todo mundo precisa dela. Não. A gente, hoje, o mundo gira totalmente ao contrário. A gente não cria necessidade nas pessoas, a gente vai de encontro às necessidades das pessoas. Qual a necessidade do meu público? Qual a necessidade do meu cliente? Ele precisa desse meu produto? Em conversa com alguns amigos empreendedores também, a gente estava se perguntando, agora que o mundo está na pandemia, será que o meu trabalho é realmente essencial? As pessoas conseguiriam viver sem a musicoterapia? Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Se faz sentido isso para vocês, não sei, mas para mim faz muito sentido. Será que meus pacientes, os meus clientes conseguiriam se desenvolver se não fosse o meu trabalho? Meu trabalho é relevante? O produto que eu trago para os meus clientes vai de encontro com a necessidade deles? São coisas para a gente pensar. A segunda frase do Steve Jobs, claro, não tem como falar sobre marketing e empreendedorismo sem ele. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Isso é muito importante. A gente quer fazer tudo, quer colocar todas as publicações, quer fazer todos os posts patrocinados, mas é muito importante a gente decidir o que não fazer também. E a última frase que eu quero deixar para a gente pensar é: melhor forma de vender algo, não venda nada. Ganhe o reconhecimento, o respeito e a confiança daqueles que podem vir a comprar. E aqui a gente faz as adaptações necessárias para ir para a nossa área, né, de atuação. A melhor forma da gente fazer os nossos atendimentos não é chegar, olha, você precisa de atendimento. É ser relevante na vida da pessoa, é ganhar reconhecimento, respeito, confiança daqueles que podem vir a ser seus clientes. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente expõe sobre isso, sobre a musicoterapia, a gente consegue falar para as pessoas, conscientizar as pessoas, instruir as pessoas. E também a gente consegue ir de encontro aos nossos objetivos, que pode ser só instruir as pessoas, ter mais clientes, gerar mais leads, enfim, nós temos vários. E hoje eu queria abrir para a gente conversar mais sobre isso, esse é meu último slide. Queria abrir para a gente conversar sobre isso e sugerir que semana que vem a gente continue com esse assunto, mas um pouco mais aprofundado, pensando na parte de planejamento e resgatando um pouco da nossa jornada do cliente. Então, eu vou dar um stop aqui na nossa apresentação. E aí, eu queria saber se vocês têm perguntas, têm dúvidas, o que vocês podem trazer das suas vivências, das suas experiências com marketing, que vocês já perceberam, que vocês já viram, notaram, entenderam, não entenderam. Carol, essa última frase me chamou muita atenção. A melhor forma de vender algo é não vender nada, ganhar o reconhecimento e confiança, né, de quem pode vir comprar. E a minha dificuldade está justamente na afinação disso, né? Porque é uma coisa que eu já mudei muito de idade, toda vez que eu mudo, de novo, essa questão de mostrar o trabalho e, é claro, ter conhecimento e, enfim, vir o cliente, efetivamente, né? Mas isso é a vida toda, né? Que você vai falar da musicoterapia, mas transformar isso em cliente, essa é a minha dificuldade. Não sei se alguém tem alguma coisa parecida com isso, mas essa é a dificuldade, transformar esse
fã-clube. Essa parte da conversão é a parte mais complexa, mas ela não é impossível. Eu passo muito por isso, assim, muitas pessoas querem saber sobre o meu trabalho, mas no começo, poucas vinham para um atendimento, sabe? É muito da linguagem. Não sei se mais alguém já passou por isso e quer compartilhar. Simone. Quem falou foi a Mônica? Foi. Então, desde que eu saí da faculdade, em 2013, que eu vim morar em Brasília, eu tenho essa dificuldade, porque, na verdade, o que a gente aprende no dia a dia é justamente vender, pega um produto e vende a sua imagem, vende tudo. Então, você não tem essa cultura de pensar no cliente e preparar produto para ele, né? Então, o que eu pensava eu sou musicoterapeuta, eu vou tratar pessoas assim, estado, e eu corri atrás. E eu estou vendo hoje, por exemplo, eu rejo, né? Eu também dou aulas de música, gosto muito de coral, e inclusive o trabalho que eu fiz em Belo Horizonte com os idosos foi justamente essa para cantar, e foi um trabalho muito, muito gostoso de fazer. Então, domingo eu fiz uma reunião com algumas pessoas que queriam ter aulas de canto, elas moram em São Paulo, e eu me senti a própria Carol na hora de falar, né? E eu falava, e as pessoas perguntavam, e eu respondia, sem medo de ser feliz, né? E tudo que eu falava tinha fundamento, né? E eu falei, bom, é isso que eu preciso trazer para a musicoterapia. É o que a Carol vem falando todo esse tempo, né? Então, assim, eu já não conseguia fazer a questão da divulgação do meu trabalho. Tinha muito medo, não, eu tenho muito medo ainda. Enfim, e eu, sinceramente, eu fiquei um pouco, não assustada, mas fiquei impressionada agora de ouvir a Mônica falando isso, porque ela fez tanto trabalho várias vezes, né? Inclusive, Mônica, eu falei com ela sobre você e a Isabela falou, nossa, foi ela que fez isso, foi ela que fez aquilo, foi ela que... Uau! Enfim, essa nossa cultura, né, da gente não ter esse aprendizado também na faculdade, como fazer, como... Então, aqui o que a gente está fazendo é uma aula imensa da gente, e eu tenho tentado praticar isso durante a semana, cada coisa que a gente tem aprendido aqui. E enfim, eu só quero agradecer também a Carol por esse momento aqui com a gente. Ai, gente, eu que agradeço por vocês compartilharem também a vivência de vocês. Eu acho que isso é muito mais importante, assim, eu acho que isso é muito rico. Principalmente que cada um está em um lugar do Brasil, então eu acho que cada lugar tem um perfil diferente e a gente pode pensar de óticas diferentes. Isso ajuda bastante. Mais alguém que já faz essa coisa da divulgação, do marketing, que usa as redes sociais, tanto Instagram, Twitter, Facebook. Alguém quer trazer um pouquinho da sua vivência, das suas dificuldades? Carol, você me escuta? Oi, tá escutando? Estou, Fernanda, diga.
Eu queria pensar um pouco e ouvir você e as outras musicoterapeutas, essa ideia que eu acho que é um caminho, um limite muito tênue, né? Da gente divulgar os pacientes e o que a gente tem conseguido dentro das sessões, para as pessoas entenderem realmente o que a gente faz na prática, como funciona a musicoterapia, porque tem muita gente que, por isso, né, por ser uma coisa fechada, não tem muita ideia do que acontece, mas, ao mesmo tempo, o impacto que isso traz na sessão, né? Eu fico imaginando essa nova geração, eles já nascem sendo filmados e todo mundo fazendo stories, e isso é mais tranquilo, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, o fato da gente estar conectada e gravando e com o celular na sessão, se isso também não impede que uma relação mais afetuosa ou talvez menos enviesada o tempo todo por alguma tecnologia possa ali ser feita. A coisa que você está o tempo todo ligado a tem que registrar isso porque isso foi incrível e eu vou postar e as pessoas vão entender mais sobre a musicoterapia e de repente você perde o seu vínculo com o paciente, aquele contato que está ali, né? Então eu queria ouvir um pouco do que vocês pensam sobre isso, assim. Desse conflito, eu acho que a gente vive, né? De o tempo todo estar mediado por uma tecnologia e se perder na relação mesmo de encontro, né? Fernanda, boa noite. É a Kelly que está falando. Primeiramente, né, eu fico bem lisonjeada. Eu vou falar em nome da Carol, que eu fico bem lisonjeada de uma professora da UFG estar participando, professora e coordenadora do curso, né? A gente tem discutido muito aqui sobre a importância de falar sobre marketing e empreendedorismo na universidade. A gente, às vezes, tem reclamado, entre aspas, um pouco sobre isso, sobre a falta que se faz hoje não ter tido isso, né, nos tempos de universidade. Então, acho que você participar desse curso aqui vai ser muito rico para as novas gerações de musicoterapeutas que estão vindo, porque levar essa visão para eles, né, de marketing, de empreendedorismo, pode melhorar muito o panorama da musicoterapia num futuro bem próximo, né? Agora, respondendo a pergunta, nossa, muito boa. Eu passei pelas duas situações. Eu passei por um grupo de um atendimento multidisciplinar, e aí tinha essa preocupação muito grande de às vezes fotografar, né? Multidisciplinar não, com apenas um profissional, né? A gente às vezes tinha esse pensamento de filmar, de fotografar, para mostrar para os pais. Às vezes eu ficava meio incomodada, poxa, às vezes o momento é o aqui e o agora, né? E também já aconteceu em consultório de eu, às vezes, filmar. Tipo assim, não, a paciente está fazendo uma coisa assim maravilhosa, né? Sei lá, tá cantando. Eu pego o celular para filmar, ele para. Né? Mas também, então, assim, eu também tenho procurado, refletido muito sobre isso e procurado os vídeos. Realmente, assim, eu gravo poucos vídeos. Os vídeos que eu consigo gravar são os vídeos que eu deixo o celular lá e ele vai sozinho e tudo mais, mas geral, porque com as fotos eu só clico e volto e deixo o celular e consigo continuar. Mas eu percebo que quando você pega o celular para filmar, você perde muita coisa do contato, da proximidade, daquele feeling do paciente ali com você. Então, de fato, eu acho que assim, tem que existir uma filmagem, uma pequena filmagem e uma foto, né? Mas tem que ser uma coisa secundária à nossa relação com o paciente, porque assim, se ela for a preocupação, a gente vai perder muita participação importante do paciente, né? E aquela participação que ele só faz com você sem ter nada atrapalhando ali no meio, né? Bom, eu concordo muito com a Kelly também. Quando eu penso na gravação, tanto da sessão, ou se tem algum pai gravando, eu penso muito, tipo,
até onde isso vai atrapalhar a minha sessão. Então, é sempre uma coisa muito escondida e muito sutil. E quando tem alguma coisa com paciente mais velho, não só com crianças, a gente conversa sobre isso, que também acaba sendo um tema da sessão. Como que ele pensa se ver em redes sociais? Qual é a valorização disso? Eu trago muito exemplo do senhor Walter, que é um paciente que eu tenho, que a gente abriu um Instagram para ele e que estava dentro dos objetivos terapêuticos dele colocar para as pessoas e ver a reação das pessoas. Como ele não estava saindo de casa, pouco contato com fora, como que ele poderia se conectar e ver que as pessoas valorizavam o que ele tinha? Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio. Eu acho que essa parte de divulgação, principalmente das imagens da nossa sessão, não precisa ser prioritário, igual a Kelly falou, é algo secundário e que vai acabar acontecendo. Tá ali na sessão, rolou um tempinho, pegou o celular e gravou. Mas não sei o que vocês pensam, mas para mim não tá dentro do plano da sessão gravar tudo para postar. Então, eu acho que é muito do equilíbrio e eu acho que é muito da conversa sua com o paciente e sentir o time. A gente tem muito feeling das coisas. A gente sabe quando pegar o celular vai atrapalhar ou não a sessão. Não sei. Marquinho, o que você acha? Boa noite, pessoal. Também é um prazer ver a Fernanda aqui nesse grupo. É, E aí, complementando um pouco assim do que vocês estão falando, eu ainda vivo, eu ainda vivo uma situação um pouco mais complexa, porque eu trabalho dentro de uma onde filmar é assim algo que me incomodava muito, né? Claro, eu sabia da importância porque precisava divulgar. A diretora do ambiente queria toda hora foto e tal, inclusive convidava blogueiras da cidade para ir lá. É uma situação bem complicada, assim, né? E às vezes as pessoas que não são da área, elas não sabem o momento certo de gravar e como expor isso também, né? Então, eu passei já por situação de trechos de vídeo divulgado de uma criança estereotipada, por também por uma situação onde a blogueira que estava lá divulgando as coisas usava tecnologias que, para dentro da metodologia que a gente estava usando e divulgando do Instituto, não cabia, como doença, enfim, outros adjetivos que não car, né? Patologia, por exemplo. A gente não é um que a gente não sintetizando, né? Principalmente quando a gente fala de autismo, a gente tenta não usar esse termo porque a gente toda fala, autismo é uma forma de pensar diferente, é uma forma de ver o mundo diferente. A gente tenta desmistificar um pouco a questão de é só uma doença, né? Claro, tem as questões patológicas, mas a gente não quer dar o foco nisso. E aí é muito complicada essa situação quando a gente está dentro de um instituto onde as pessoas ainda não entendem direito essa relação, né? Que é totalmente diferente da relação de uma escola, e de outros ambientes que mostrar é mais simples, né? E aí, para resolver essa situação, a gente teve várias conversas, teve que ser chamada a diretora, eu junto com a coordenadora, a gente tentar fazer um trabalho de orientação e tudo mais, mas realmente é uma coisa muito difícil. Eu não gosto de filmar, eu filmo para mim mesmo, assim. É muito difícil eu divulgar uma coisa ou outra. Quando eu divulgo, é o pai que pede para divulgar. Então, assim, às vezes os próprios pais têm uma ânsia de questão do filho, né? Legal, bem, mas, claro, sempre tem um tomar cuidado possível postando. Às vezes o pai até posta no próprio Instagram deles alguma coisa e eu paro e analiso. É legal eu repostar isso ou não? Né? Se eu vejo que cabe eu repostar, eu faço. Se não, eu não faço. Porque nem sempre aquilo mostrar de alguma forma como o pai vê, às vezes é diferente de como eu vejo. Então, é sempre com muito cuidado essa relação do que mostrar, como mostrar, o que falar, né? E aí eu acho também que
que tem um complicador aí, que eu já vi algumas pessoas falando, que é mostrar um trecho e às vezes outra pessoa que vê vai dizer, isso aí eu faço, né? E aí a gente fica naquela questão assim, o que eu devo realmente... Porque se a gente fica muito preso a isso também, a gente tem de mostrar algumas coisas que são importantes. Eu acho que para nossa profissão não adianta a gente mostrar só um trecho de um paciente cantando ou só um trecho de um paciente tocando um instrumento. A gente tem que contextualizar isso. E às vezes a gente contextualiza não só o corte, a gente tem que contextualizar pelo todo. É aquilo que eu estou sempre mostrando. Então, se eu mostro só isso nas minhas divulgações, a pessoa vai entender que só isso eu consigo fazer também, né? Agora, se eu mesclo com uma live, se eu mesclo com um vídeo curto explicando o que é, se eu coloco um texto mesmo que curto, mas explicando o que eu estou fazendo, explicando os benefícios, explicando as diferenças, eu acho que aí sim as coisas começam a fazer mais sentido na cabeça das pessoas que veem que querer mostrar vídeo ou só querer mostrar texto, ou só querer mostrar dicas. Eu acho que a gente tem que mesclar muito para o que a gente está fazendo, qual é o nosso diferencial, qual é a nossa tanto teórica quanto para a gente mostrar o serviço. E ter esse cuidado de mostrar sempre algo que não vai expor o nosso paciente de uma forma negativa, né? Para a gente não ter problemas maiores, porque nem a sessão toda ela não é linda o tempo todo, né? A gente tem momentos que a criança vai apresentar alguma crise, vai apresentar algo que não é mostrado. Então, é claro que a gente vai romantizar tudo, né? Mas a gente não cair, às vezes, em mostrar algo que não é interessante também. Por isso que eu fazer, né? É um exercício chato, eu acho muito chato. Assim, essa questão de estar postando, de estar alimentando as redes sociais, é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu gosto de criar os posts, eu gosto de criar as coisas, eu tenho muita ideia para isso, mas é algo que a gente também precisa exercitar na gente, né? Porque, querendo ou não, hoje é um dos meios mais eficazes de divulgar nosso trabalho. Por mais que, às vezes, isso não se converta em pacientes, a gente se converte em outras coisas que são eficazes para o divulgação, né? Eu acho que tudo é válido, assim, nesse sentido, quando bem pensado e a gente se treina também a fazer isso, né? É algo que a gente começa já acertando o tempo todo, já muito empolgado para fazer o tempo todo. Então, para mim, isso é um exercício, assim. Eu tento sempre estar postando alguma coisa, estar inventando alguma coisa para não deixar parado, porque, querendo ou não, a gente para o que a gente faz. Ou o que a gente quer. Isadora, você queria falar? Que eu vi que você abriu o microfone algumas vezes. Eu queria. Diga, Fernanda. Eu entrei já perguntando, mas eu queria agradecer os dias que eu estou querendo vir aqui e não consigo por causa de outras atividades. Faço, assim, tem dias que eu queria entrar porque eu sei que você tem estudado e tem feito iniciativas muito empreendedorismo. E acho que é o movimento no mercado de trabalho conseguir também na Mônica também, tem muito tempo que eu não a vejo, a gente trabalhou junto num projeto tão bonito. Oi, Mônica. E é bom estar aqui, porque no ano passado eu trabalhei bastante como coordenadora, justamente como inovar o curso de musicoterapia. E a disciplina de empreendedorismo passou agora a integrar o novo currículo, né? Então a gente está ansioso também para entender, para saber como vai ser essa disciplina. Ainda não foi ofertado, mas vai ser. E, enfim, eu tenho várias questões, acho que ao longo dos encontros desse ou dos próximos eu gostaria de ir escutando mais vocês. Mas era isso que eu queria dizer, assim, parabenizar você pelo trabalho, agradecer por estar aqui
acho que o horário dá pouco, já que às vezes a gente fica muito preso numas discussões muito próprias, né, da burocracia, do ensino, da burocracia que eu falo, das instâncias que a própria universidade cria, né, para poder fazer as coisas, os projetos e tudo. E da relação de ensino, que às vezes não está tão diretamente ligada ao mercado, aos desafios que vocês agora estão como profissionais, não mais preparando, né? Era isso que eu queria dizer. Gente, é uma honra ter a Fernanda aqui. Só digo isso. Ela é maravilhosa. Minha professora. Mais alguém quer compartilhar um pouquinho da sua vivência? Quer trazer algum questionamento para a gente pensar em conjunto, para a gente discutir sobre esse assunto de marketing, de divulgação, de conscientizar as pessoas? Não? Eu só queria falar uma coisa. Eu queria falar uma coisa importante a respeito do marketing que eu aprendi aqui. Eu contei, assim, pensar um pouco alguma coisa que parecido comigo. O Google, na sua cidade, quem vai aparecer? Você vira uma referência na sua cidade. Então, isso sim, com que rádios me procurem para falar de musicoterapia, palestras e tudo acontece, estudantes também dando pesquisar sobre práticas. Então, está fluindo para tudo quanto é lado, porque você é musicoterapeuta que mais posta na sua cidade, tudo cai em você. Então, é bacana que você pode dar uma forma para isso. E a pessoa que me conectou com marketing falou isso: Mônica, você precisa educar o seu cliente. Não sabe. Então, é um outro benefício, né? Que dentro da internet, quando uma pessoa digita o primeiro nome que vai achar na sua região, ninguém fugiu de alguém está. Igual a gente conversou, a gente precisa realmente educar as pessoas, ensinar para as pessoas e usar o nosso conhecimento para isso, sabe? Sem medo. Espera que a Fernanda mandou uma coisa. Se der tempo, também gostaria de pensar nos perfis. Sim, eu queria sugerir para na semana que vem a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto de marketing e entrar nas redes sociais. Porque tem muitas coisas muito específicas e particulares de cada rede que eu acho que dá para a gente trazer e dá para a gente pensar junto sobre isso e construir esse pensamento sobre as redes sociais juntos. O que vocês acham? Que aí a gente já traz algumas coisas mais teóricas, que fica mais fácil da gente orientar. E também, além da parte de redes sociais, a gente falar sobre planejamento de divulgação. O que vocês acham? Porque aí a gente fala sobre as mídias e um plano de divulgação. Como que é pensar em um plano, como que é se colocar nas redes sociais, pensar estrategicamente o que você vai postar ou não, mas sem perder a originalidade e a autenticidade. Eu queria sugerir para a gente trazer esses temas na semana que vem, vocês pensarem sobre isso durante a semana, trazer as propostas. Mônica, eu vou escrever aqui.
Então, gente, esse nosso primeiro papo foi mais para a gente se alinhar, entender um pouco o que as nossas diretrizes éticas dizem sobre isso e também o que começa a ser o marketing. O que é isso? Marketing é só divulgação, marketing é só public post. O que é esse marketing e como que a gente pode fazer? A ideia da gente conversar aqui não é trazer respostas prontas, e sim a gente sempre construir e instigar, porque todos nós somos profissionais, todos nós estamos no mercado de trabalho, todos nós temos vivências muito interessantes sobre isso. Então, se tragam as suas vivências, tragam as suas experiências na semana que vem em relação às redes sociais. Eu queria reservar no começo da semana que vem 10 minutos para cada um expor um pouco da sua relação com as redes sociais, o que pensa, e depois a gente entrar um pouco mais nessa parte teórica de plano de mídia, de algoritmo, o que postar, quando postar, como postar. Pode ser? Que aí a gente faz um papo mais direcionado e com alguns conteúdos um pouco mais concretos para a gente não ficar perdido. Pode ser? Aqui. Bom, gente, vocês têm mais perguntas sobre isso? Mais dúvidas? Mais coisas para compartilhar? Aproveita. Bom, se a gente não tem mais pergunta por agora, eu sei que depois vão vir mais perguntas, porque sempre a gente conversa e depois surgem as perguntas. Podem trazer suas perguntas no nosso grupo do WhatsApp. Quem ainda não está no grupo no WhatsApp, mande mensagem que a gente adiciona. A gente tem um grupo lá que a gente pode trazer mais informações, mais dúvidas, interagir mais. A semana que vem a gente vai conversar às 7h30 da noite, então eu vou mandar e frisar o horário. A gente vai conversar na semana que vem, 7h30 da noite. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Fernanda. É uma honra ter você aqui com a gente, trazendo esse olhar também do lado acadêmico, pensando como fazer essa mediação do mercado para acadêmico. É muito importante isso. Muito obrigada pela sua disponibilidade, a sua disposição de estar aqui, compartilhar e perguntar coisas. Eu acho que vai agregar muito no nosso grupo. Adorei me encontrar com vocês. Espero que semana que vem a nossa internet esteja muito melhor e o nosso encontro vai ficar salvo no YouTube e eu mando o link para vocês também. Ok? Mais alguém quer fazer alguma consideração? Não? Então a gente encerra por aqui hoje. Nos vemos na semana que vem. Lembrando que semana que vem a gente vai falar sobre redes sociais e plano de mídia, ok? Então é isso. Nos vemos na semana que vem, 7h30. Beijo para vocês. Obrigada, gente, pela participação. A gente se vê daqui uma semana. É isso. Tchau. Boa noite.